Sem mente para pensar, sem vontade para quebrar, sem voz para gritar o sofrimento. Nascido de Deus e do vazio, você irá selar a luz ofuscante que assola seus sonhos. O seu receptáculo, você é o cavaleiro vazio. Hollow Knight é, definitivamente, um dos jogos indies mais aclamados de todos os tempos. E não é para pouco. O jogo tem personagens extremamente carismáticos, uma história que está escondida nas entrelinhas. Você não consegue saber da história do jogo só jogando uma vez por conta própria. Você tem que estar sempre ali procurando informações sobre. O jogo ele não deixa explícito toda hora o que ele quer dizer com tudo que está sendo mostrado. Às vezes, uma fala fica subentendida. Quanto mais você joga desse jogo, mais novidades, mais coisas você vai descobrindo. Um mundo que, à primeira vista, parece ser só sobre uma sociedade de insetos que ganharam autonomia e consciência, mas que aos poucos você vai percebendo que o buraco é muito mais embaixo. Em Hollow Knight você controla um cavaleiro cujo nome a gente não sabe, mas a sua principal missão é deter a radiância e acabar com a infecção que tomou conta de Hallownest. Como eu citei anteriormente, o jogo ele não vai sempre deixando explícito a sua história. Para você entender a história de Hollow Knight, você tem que buscar várias partes do jogo, escondidas às vezes em certos diálogos que você tem com alguns NPCs que falam sobre o passado de Hallownest, e às vezes em algumas anotações, como por exemplo no Diário do Caçador, que você encontra a descrição de algumas das criaturas que você enfrenta no jogo. Para ser sincero, a história do jogo até que é bem complexa. Ela gira muito em torno das entidades do Rei Pálido e também da Radiância. Outras entidades, como por exemplo a Dama Branca também. Também tem outras coisas, como por exemplo os Sonhadores, que são responsáveis por conter o Templo do Ovo Negro, onde está selado o Cavaleiro Vazio, que é o receptáculo da infecção que tomou conta de Hallownest. Em relação a personagens, como eu citei antes, a gente tem como os mais importantes sendo as entidades responsáveis por gerenciar grande parte desse universo, sendo alguns deles a Dama Branca, o Rei Pálido e a Radiância. A gente também tem outros personagens que são de grande importância, como por exemplo os guerreiros de Hallownest, entre eles estando o Defensor do Esterco, que é um dos bosses que você consegue enfrentar ao longo da sua jornada, mais especificamente na Hidrovia Real, e também a Hornet e o Quirrell. As boss fights de Hollow Knight provavelmente são uma das coisas que mais se destacam nesse jogo. Eu acho genuinamente muito impressionante como grande parte das boss fights desse jogo são muito boas. Estando entre minhas favoritas, eu diria que a boss fight contra o Mestre do Ferrão Sheo, que a boss fight dele tem muitos aspectos da pintura, por ele ser um pintor. Uma boss fight, inclusive, que é exclusiva de Panteão, então você tem que jogar contra uma sequência de bosses até chegar nele, e é uma boss fight muito interessante. Outra que eu também curto bastante é a luta contra as Lordes Louva-a-Deus. Eu acho genuinamente muito da hora a sequência de ataques delas. É bem rápido e no começo meio difícil de se acostumar, mas é bem legal até.
O world building de Hollow Knight é simplesmente maravilhoso. É muito legal como cada local que você vai tem seu próprio tipo de espécie. É muito comum você ver em jogos de plataforma ou Metroidvania uma variedade bem grande de inimigos, mas Hollow Knight, como tem esse aspecto, essa pegada, onde se passa num universo de insetos, acaba sendo muito interessante você ver as gritantes diferenças de um local para o outro. Uma hora você tá em Dirtmouth vendo inimigos como moscas e besouros, e outra hora você tá na colmeia vendo abelhas das mais diferentes tipos, ou então no ninho profundo vendo aranhas, por exemplo, e outros seres muito diferentes. E isso eu acho simplesmente fenomenal no jogo. De uma forma geral, era basicamente isso que eu tinha para falar de Hollow Knight. Esse jogo, ele me marcou bastante, para ser sincero. Já tinha ouvido falar de Hollow Knight várias e várias vezes nos anos passados, mas eu nunca meio que tive muita chance de jogar o jogo. E quando eu pensava em dar uma chance de ver gameplay de alguém jogando o jogo, eu ia lá e simplesmente deixava para depois, desistia. Eu nunca tinha de verdade dado uma chance a Hollow Knight. E quando esse ano eu finalmente consegui jogar o jogo por conta própria, experienciar grande parte dele, eu simplesmente me apaixonei por esse universo. Inclusive tá até aí pra sair a DLC de Silksong, né? Eu, pra ser sincero, não joguei muito do Silksong até agora. Eu tenho mais ou menos 1 hora de jogo no Silksong, enquanto no primeiro jogo eu tenho umas 71 horas mais ou menos de jogo. E atualmente eu tô tentando passar do Panteão do Cavaleiro. Já fiz 3 finais do jogo, se eu não me engano. E a experiência tá sendo muito legal. Eu tô tentando platinar o jogo. Não tô dando muito foco, mas eu vou indo de pouco em pouco. Então, é sobre isso. Falou pra vocês.